Atos 10, nós leremos aqui do verso 44 até o verso 48, encerrando aqui essa parte. Procure aí na sua Bíblia a passagem, Atos 10, 44 a 48. Todos acharam? Vamos ler então, irmãos, o texto. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então está aí o texto. Assim, irmãos, nós encerramos o capítulo 10, lendo aí com a leitura do capítulo 10, e agora nosso objetivo aqui hoje é nós olharmos para esse último episódio que o capítulo 10 nos traz aqui. Semana passada nós terminamos de ver o conteúdo da mensagem apostólica. No livro de Atos a gente vê várias vezes, os apóstolos pregando, o sermão sendo lá estruturado por Lucas, apresentado por Lucas para nos ensinar o que nós devemos, ou como nós devemos pregar, a mensagem que precisa ser comunicada. E o resultado dessa pregação de Pedro ali na casa de Cornélio, para aquela multidão de gentios que ali se reunia, é a manifestação visível do derramar do Espírito de Deus sobre aquele povo. O que havia acontecido em Jerusalém, nós vimos lá no início do nosso estudo, capítulo 2, com a pregação de Pedro, e centenas, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquela ocasião, aquele derramar do Espírito Santo. Depois, lá na região de Samaria, quando Filipe esteve por lá pregando, e os apóstolos então vieram, Pedro e João foram ali naquela cidade, e o Espírito de Deus foi derramado também sobre os samaritanos. Agora, a mesma realidade vai se concretizar entre os gentios. E aqui a gente vai ver, queridos, aquele mandamento de Jesus se cumprindo e o evangelho avançando. Não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e confins da terra. Embora aqui a cidade seja Cesareia, dentro dos limites de Israel, não estamos falando de confins da terra, mas ela representa a totalidade dos gentios sendo alcançados. Os confins da terra também recebendo o evangelho. A mensagem vai se espalhar por toda a terra, por todo o Império Romano. E só falta então agora acontecer aos gentios o que aconteceu aos judeus e aos samaritanos. E qual é o propósito dessa manifestação do Espírito Santo entre os gentios? O objetivo aqui, irmãos, ao nós observarmos o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios ali em Cesareia, é equalizar essa relação que há entre os crentes da igreja. Não existem crentes melhores ou piores, todos são crentes. Não existem níveis de crentes, categorias, o crente mais elevado, melhor do que o outro, não existe. Todos os crentes são iguais. Embora o evangelho tenha começado e partido ali dos judeus, os judeus, pelo simples fato de serem judeus, não são melhores. São crentes de primeira categoria, os samaritanos de segunda e os gentios de terceira. Não. O que o Senhor está fazendo aqui, ao derramar o Espírito sobre os gentios também, é mostrar que
dentro dessa realidade chamada igreja, não existem distinções aqui. Podem existir raças, né, de pessoas diferentes, isso é normal em qualquer lugar, né? Em toda a realidade aí que a gente vê dentro do planeta Terra, você vai encontrar gente, né, de diversas culturas, etnias, mas diante do Senhor somos todos iguais. Não existe aqui um cristão melhor. O cristão de Jerusalém não é melhor que um cristão gentio. O cristão, o judeu que é cristão, ele não desfruta de uma posição privilegiada por ser judeu e cristão. A gente vê um movimento muito judaizante dentro da igreja hoje, e isso é algo totalmente errado, irmãos. A tentativa de judaizar a igreja como se a igreja, absorvendo ali os elementos do judaísmo, ela melhorasse, ela se tornasse mais especial. Ao contrário, ela retrocede. Então, a gente vê isso, né, dentro das igrejas, festas judaicas sendo celebradas dentro da igreja, Arca da Aliança. Esse dia eu vi uma postagem, um vídeo no Instagram, de uma procissão, que eu não sabia se era judaico, católico, evangélico, o que era, porque assustador, né? Uma coisa de maluco mesmo. Aí, por fim, eu fui ver que, percebi que eles se denominam cristãos. Eu falei, isso aí não pode ser, né? É tudo menos crente, né? Assustador. Então, essas práticas, elas não devem existir, por quê? Porque, gente, está bem claro que a igreja ela não é judaica. É a igreja de Cristo, gente, formada de pessoas de todos os lugares, todas as raças, né? E o Senhor derramou, então, o seu Espírito sobre os gentios também para mostrar isso, é o que a gente está vendo aqui. Tinha que acontecer esse Pentecostes gentio aqui? Tinha. Mas por que teve que acontecer? Justamente para isso, para mostrar, olha, também aos gentios foi concedido o quê? O dom do Espírito Santo, né? Eles também receberam, eles são participantes da mesma realidade. Não há distinção. Não somos melhores do que eles, nem eles melhores do que nós. O mesmo Espírito foi derramado sobre todos. Algo que nós veremos aí futuramente, a partir do capítulo 11, nós nos debruçaremos um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Mas o que está acontecendo aqui, gente, é então o Pentecoste gentio, que acontece ali na casa de Cornélio, né? Quando Pedro está pregando. Diz o texto aqui, a gente começou vendo aí o versículo 44, que Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava pregando a sua mensagem, quando, de repente, veio sobre eles o Espírito Santo. Não é isso que diz o texto? Vamos olhar o verso 44 mais uma vez? E aí a gente vai seguindo, olhando aqui os elementos que marcaram esse momento único na história da igreja, né? Dentro do contexto gentio. A descida do Espírito Santo ali sobre os gentios. O verso 44 diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, que palavras são essas? Nós vimos semana passada e retrasada, né? Olhamos aí a pregação apostólica. Então ele está pregando e o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, ou desceu, né? A expressão aqui tende a demonstrar, tem a intenção de demonstrar que o Espírito Santo veio sobre eles, os envolveu ali, e foi derramado sobre aqueles homens, da mesma forma que foi derramado lá em Jerusalém e lá em Samaria também, pela oração lá dos apóstolos. Então, a gente vê aqui, queridos, algo importante de se notar aqui. É que o Espírito Santo ele é ministrado sobre os gentios quando o Evangelho está sendo proclamado pelo apóstolo Pedro. E a gente aprende aqui com essa pequena declaração que a gente vê aí,
é que o Espírito de Deus não é dado, não é concedido aos gentios por causa do esforço deles em buscar a manifestação do Espírito Santo. Não é isso que acontece. O Espírito Santo aqui, a descida do Espírito Santo não aconteceu pelo esforço humano. Não é o homem se esforçando para obter o Espírito Santo, mas ele é derramado por Deus voluntariamente, soberanamente, em meio à pregação da palavra. Isso aqui é importante. Por que que isso é importante? Para tirar da nossa mente, eu acredito que aqui não haja isso, mas muitos pensam que o dom do Espírito Santo, ele é recebido, o ser batizado com o Espírito Santo é fruto de uma busca intensa da pessoa. Há ou não há esse conceito aí na cabeça dos crentes? Não há? Que, olha, para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que me esforçar para recebê-lo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Exemplos. Eu preciso orar muito. Eu vou fazer aqui um relógio de oração. Já ouviu isso? Vou fazer um relógio de oração para receber o Espírito Santo. E aí a pessoa ela se programa lá. De hora em hora eu vou orar. Toda hora eu vou orar. Quando der a hora cravada lá, vou tirar um momento de oração, 5, 10 minutos, para buscar o Espírito Santo. Ou eu vou fazer um jejum. Vou jejuar porque eu quero receber o Espírito Santo. Pagar o preço, né? Não é assim que as pessoas gostam de falar? Eu vou pagar o preço para receber o Espírito Santo, me esforçar bastante, vou ler muito a Bíblia, vou fazer um voto com Deus. E aí, quando a gente entra no campo dos votos, meu Deus do céu, é um hospício, né? Voto de tudo. Não vou comer isso, não vou beber aquilo, não vou fazer aquilo. Aí, já é. Na tentativa de quê? De alguma forma, manipular Deus para que Deus conceda àquele indivíduo ali o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Porque dentro das igrejas, hoje, o que a gente percebe? Que há categorias de crentes. Há ou não há? Há o crente que é espiritual e o crente que é carnal. Há o crente que tem o Espírito Santo e o crente que não tem o Espírito Santo. Você já viu isso? Olha, todos são crentes, mas fulano tem o Espírito Santo. E o outro aqui, o outro irmãozinho, não tem ainda. Então, irmãozinho, se você quiser fazer alguma coisa nessa igreja, servir nessa igreja, trabalhar, se quiser varrer o chão da igreja, capinar o quintal da igreja, você só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo. Você só pode ocupar algum cargo na igreja se você for batizado com o Espírito Santo. Você fala em línguas? Não falo. Então, tem que falar. Aí como é que faz para falar? Tem que matricular no Cambly, né? Aproveitar o cupom aí que estão distribuindo na internet direto. É assim? Não, né? Bem, deveria ser assim, né? Mas você precisa pagar o preço, você precisa jejuar e ser batizado com o Espírito Santo. Então, faz um jejum aí, consagra a sua vida, ora bastante, faz vigília de oração, faz relógio de oração, junta aí com os irmãos num círculo de oração, né? Se afasta do pecado, não pode pecar nada, cuidado com a sua vida, porque se der um vacilo, perdeu a bênção. Então você tem que pagar o preço, se esforçar, aí Deus vai te dar. Se Deus olhar para você e falar assim, esse cara aí merece, está se esforçando bem, está pagando o preço, vou dar o Espírito Santo para ele. Aí ele recebe, começa a falar um monte de línguas lá, né? Aí fala, agora eu posso trabalhar na igreja. Tem isso? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Acho que eu estou falando bobagem, né? Será? Não, né? É exatamente assim. E é isso que o texto mostra aqui, gente. Pergunta para os irmãos aqui. Esses homens que estão na casa de Cornélio, que receberam um convite de Cornélio
para ir lá ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Foram convidados. Esses homens eram crentes? Eram salvos? Hã? Não, né? Eram como aqueles que nós conhecemos, nossos amigos, vizinhos, que são alvos das nossas orações, né? A gente sabe que Cornélio era um homem piedoso, que buscava conhecer a Deus, mas ele também era salvo? Também não, né? A gente já viu isso. Nem Cornélio, que era o piedoso nessa história aqui, nem ele era salvo ainda. Os seus convidados também não. Esses convidados não crentes, não salvos ainda, eles estavam ali buscando o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo? Hã? Será que eles estavam? Estavam nessa procura, nessa busca. Olha, nós já estamos aqui há 2 meses lutando, buscando o Espírito Santo. Gente, eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Nem sabiam. Você lembra lá quando Paulo, acho que foi em Éfeso, né? Perdi aqui agora. Encontra lá alguns que foram batizados no batismo de João, né? Receberam o Espírito quando creste? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. O que é isso? Ué, e vocês foram batizados como? Foram batizados no batismo de João. E aqui a gente já vê um outro princípio que depois nós olharemos aqui, dentro do nosso próprio texto. Não faz sentido você receber batismo nas águas se você não tem o Espírito Santo. Porque o batismo nas águas pressupõe a conversão, o arrependimento e a confissão de que Cristo é teu Senhor, que você foi salvo por Ele. Não é assim? Bem, pelo menos nós somos credobatistas. Agora vão defender o nosso lado, né? Então, nós entendemos que, para que o indivíduo seja batizado, ele precisa confessar a fé. Ele tem que crer, se arrepender, ele confessa. Mas esses homens, então, voltando aqui, eles não eram batizados ainda. Pedro vai falar para eles serem batizados, né? Não estão buscando o Espírito Santo, não estão ali jejuando, pagando preço, se santificando. Será que eles estavam aqui vivendo uma vida de piedade? Vamos nos santificar, nos esforçar aqui em viver uma vida reta para agradar a Deus? Gente, nada disso. Portanto, é uma tolice o que a gente vê no meio evangélico hoje, sem medo de falar. É uma ignorância total. É completamente o avesso do que o Evangelho ensina. E o cidadão fala, não, tem que pagar o preço, eu estou aqui lutando para ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Porque o conceito que as pessoas têm, elas não conseguem nem entender o significado do que é ser batizado com o Espírito Santo. Não, elas acham que é uma manifestação assim, estrondosa, como foi, por exemplo, lá em Jerusalém. Não foi? Uma manifestação, falar em línguas, toda a cidade correu para ver o que está acontecendo aqui. Como foi lá em Samaria, como foi aqui, na casa de Cornélio, né? Mas isso aconteceu mais vezes na história, gente. Você está lendo Atos aí, né? Será que toda vez que alguém se convertia, por exemplo, Pedro pregou outras vezes, Paulo pregou, Silas, né? Barnabé, pregaram o Evangelho em suas viagens missionárias. Quando eles saíram nas viagens missionárias, você vê a manifestação de um Pentecostes a cada pregação do Evangelho, feito pelos apóstolos, sim ou não? Você vê isso? Você consegue ver isso na Bíblia? Não. Acabou. Por que acabou? Porque não faz sentido algum, queridos. Não faz sentido algum acontecer mais e mais, todas as vezes, a mesma coisa. Então, a pessoa se converteu, então o Pentecoste tem que acontecer de novo na vida dela. Gente, é um absurdo isso, é loucura. É uma loucura. Nós encontramos no texto bíblico diversos relatos de pessoas sendo convertidas e nem por isso tiveram que ter a experiência de um Pentecoste. Por quê? Porque já se cumpriu. Acontece ali o Pentecoste dos judeus, dos samaritanos e dos gentios. E é isso, gente, né?
A gente não vê isso se repetindo toda vez que o evangelho é pregado. Ah, pastor, mas eu quero ter a minha experiência, eu quero que aconteça comigo. Ah, então você é muito, né, muito especial, né? Fala, não, Deus, comigo tem que acontecer o mesmo, tem que se repetir. Há pessoas que fazem até campanhas, né? Vamos orar para que um Pentecostes aconteça nos nossos dias, na nossa igreja, campanha para que Deus faça acontecer novamente o Pentecostes. O que é isso, gente? Isso é loucura, né? É falta de entendimento bíblico. Não tem porquê isso aqui. Por quê? O Espírito não é concedido pelo esforço humano. Eu não pago o preço. Esses homens estão lá sentados, ouvindo Pedro pregar, e a palavra vai trabalhando no coração deles. Quando Pedro nem ao menos terminou o sermão, falou o que tinha que falar, quando ele concluiu pelo menos a mensagem necessária, o Espírito Santo desceu sobre eles e acabou. Começaram a falar em línguas e Pedro continuou pregando. Pedro falou, não, gente, espera aí. Que isso? Né? Eu nem terminei meu sermão. A gente não vê isso acontecer. A gente vê apenas o quê? Deus derramando sobre eles, sobre todos. Todos recebem o Espírito Santo ali. E falam em novas línguas. É a comprovação de que o Espírito Santo veio da mesma forma que veio em Jerusalém e em Samaria. Porque senão, os judeus poderiam falar assim, vocês, tudo bem, vocês tiveram o Espírito Santo, mas vocês falaram em línguas, aconteceu com vocês o mesmo que aconteceu com a gente? Ah, não. Então. Não aconteceu por quê? Porque a gente é especial, a gente é judeu. Desculpa aí, né? Você é judeu, vocês são samaritanos, ou vocês são gentios. Mas a gente vai ver lá na frente que isso não existe, né? Não aconteceu. Eles ficaram até alegres, felizes por esse acontecimento. Vamos lá. Pastor Marcelo aí, pode falar. Oração, imposição de mãos. Né? Gente, é assim, não existe isso. Você levantou a mão também aí, Otávio? Confunde o que é o batismo com o Espírito Santo do que se encher do Espírito. Então, gente, para que a gente entenda que essa realidade, como foi pontuado lá pelo pastor Marcelo, às vezes as pessoas, né, elas têm esse entendimento errado acerca do que é receber o Espírito Santo, e como o Otávio pontuou aqui também, a confusão entre o que é ser batizado com o Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, irmãos? Temos, a Bíblia nos manda isso. Paulo diz, não vos embriagueis com o quê? Com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como é que você faz isso? Uma vida de santificação, de oração, de devoção ao Senhor, de piedade. Ok, não há problema, está certo. É isso mesmo, né? Mas as pessoas interpretam isso errado. Elas acham que batismo com o Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção que o crente recebe, uma bênção que o torna especial e diferente dos demais. Isso é um problema. Tá bom, gente? Porque na Bíblia isso não existe. Aqui, gente, nós estamos diante de um texto que mostra isso claramente. Meu Deus! Está muito claro. Esses homens não estão buscando o Espírito Santo, não estão fazendo campanha de oração, e Deus vai lá e derrama. Eles creem e, ao crerem, recebem o Espírito Santo, que é isso que é o batismo com o Espírito Santo, é você ser inserido dentro do corpo de Cristo. Não era o objetivo dele, né? Ele estava ali para pregar. Vou falar aqui. Se o senhor me mandar falar, eu falo. Tanto é que ele mesmo é pego de surpresa com esse episódio ali, né? Então, isso aqui é muito importante. Esses dias atrás, eu botei até assim, no status do Instagram, se não me engano, acho que foi. Vejam aí, Gálatas, capítulo 3. Eu coloquei essa mensagem lá, esse versículo. Achem aí. Gálatas 3, versículo 2. Olha só. Paulo escreve assim: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é a pergunta que Paulo está fazendo. Paulo estava enfrentando essa dificuldade com a igreja da Galácia, né, que era uma igreja bem judaizante,
igrejas, né, sob a influência do judaísmo. E aí Paulo disse, tá bom, quero saber só uma coisa de vocês. Vocês receberam, vou fazer uma pergunta aqui, o questionário, né? A prova de uma pergunta só, que Pedro faz, Paulo faz, né? Para os crentes da Galácia. Eu quero só que vocês me respondam uma questão. E qual é a questão que está aí? Vejam aí. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma múltipla escolha, né? Facinho. Não precisa nem discorrer lá da pergunta. Está lá, a pergunta você tem que marcar. Faz uma cruzinha lá, né, no quadradinho. Tem duas opções, a opção A e a opção B. Ou, se a gente quiser botar mais uma opção, né, nenhuma das anteriores, para dificultar um pouco. Mas Paulo nem isso faz. Paulo só dá duas opções. Me respondam uma coisa. Vocês receberam o Espírito de Deus. Vocês foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito, porque vocês praticaram as obras da lei. O que são as obras da lei? O que são as obras da lei, gente? A lei de Moisés, os mandamentos que Deus deu ao seu povo, por meio de Moisés. É obedecendo direitinho, bonitinho, cumprindo, né? Os requisitos, os 10 mandamentos e as demais leis cerimoniais para o povo. Vocês receberam o Espírito Santo praticando as obras da lei ou pela pregação da fé? Difícil essa questão, não é, gente? Vamos deixar quanto tempo para esse pessoal pensar? Quanto tempo seria necessário aqui para responder uma prova dessa? Irmãos, é claro, é lógico. Aqui é praticamente uma pergunta retórica que Paulo está fazendo. É exatamente isso. Ele já dá a resposta, né? A carta inteira é uma resposta a isso. Então, não tem cabimento você achar que é pelo seu esforço, por aquilo que você faz, pela sua obediência, que você recebe o Espírito Santo. Agora, será que o problema está na lei de Deus? Já vou te dar a palavra. Será que o problema está na lei de Deus? O que vocês acham? Porque Paulo coloca, receberam pela observância da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta? Gente, qual é? A ou B? É a B, né? Brincando com vocês. Então você vai dizer, olha, eu recebi o Espírito Santo pela pregação da fé. Então, quer dizer que a lei de Deus é ruim? Quer dizer que a lei tem problema? Será que os mandamentos de Deus são maus, são perversos, são ruins? Claro que não. Claro que não. A lei não é... Vejam aí Romanos 7. Guarda a sua pergunta aí, Marcos. Guarda ela aí, não perde ela não. Guarda ela aí, já vou te dar a palavra. Romanos 7,16. Olha o que Paulo escreve dizendo aqui. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é o quê? A lei de Deus é boa. Não dá para a gente falar, não recebe pela lei, porque a lei não é boa, a lei é má, a lei é perversa. Gente, será que a gente pode falar isso da lei de Deus? Olha o que Paulo escreve a Timóteo, 1 de Timóteo 1,8. Coloca aí na tela. 1 de Timóteo 1,8. Sabemos que a lei é boa. Olha aí, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, e o texto vai seguir. Então, queridos, o problema está na lei? Não, né? Não está. A pergunta é, se a lei de Deus é boa, se a lei é a lei pura e santa de Deus, perfeita e imaculada, e se eu observar a lei de Deus, que foi dada por Deus, que é perfeita, que é santa, se fazendo isso eu não recebo o Espírito Santo, você acha que fazendo jejum de 7 dias de Daniel, você vai receber o Espírito Santo? Jejum de Coca-Cola. Nós vamos fazer um jejum de Coca-Cola.
Não vou beber refrigerante para Deus me dar o Espírito Santo. Vou fazer um jejum de chocolate. Vontade de dar uma pedrada, né? Sai para lá. Não, eu não vou, olha, eu vou parar de ver televisão, assistir, mexer na internet. Eu vou agora pagar o preço e eu vou abrir mão de todas essas coisas. Não vou comer mais carne. Hoje em dia realmente está meio difícil de comer carne, né? Prometeram, mas não está dando muito certo, né? De café, então, não, eu não vou fazer isso aqui e Deus vai me dar o Espírito Santo. Gente, a imbecilidade, desculpa a palavra, mas quem faz isso tem problema, né? Tem problema. Se a lei de Deus não te capacita, não te dá o Espírito Santo, na observância da lei santa e pura, o que o pastor Joaquim, lá da igreja do véu da fogueira, do manto lá do Monte em Chamas, mandou você fazer lá, vai dar certo? Pelo amor de Deus, né? É muito complicado isso aqui, gente, muito complicado. Veja aí Colossenses 2. Veja aí Colossenses 2. Acharam aí? Verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Colossos? Olha, esse esforço, não sei como é que está a sua versão aí, em algumas versões fala de rigor ascético, né? O ascetismo é a prática ou a crença que ensina que se você torturar e privar o seu corpo, privar-se a si mesmo de alguns prazeres, você vai desfrutar de benefícios espirituais. Você vai alcançar um padrão de santidade maior. Essa austeridade com o corpo, com o físico, não vou jejuar muito. Olha, você não tem o Espírito Santo porque você come demais. Você está comendo muito chocolate, você não está pagando preço, você não está orando, você não está jejuando. E para que você tenha essas coisas, você precisa de um rigor muito forte nessa questão. Isso aqui, queridos, é hinduísmo dentro da igreja. O hinduísmo que ensina isso, esse rigor ascético. Você trazer privações para o seu corpo, sofrimento para o seu corpo, para alcançar um estado de espírito, de vigor espiritual elevado. É complicado, gente. Isso é religiões orientais, né? Fala agora, Marcos. Vamos lá. O quem? Mosteiro essa. Mas eu acho, Marcos, que o meio evangélico está ganhando a vida monástica. Eu acho que, pelo que você tem me mandado aí de alguns vídeos, né? Você quer concluir, seu? Será que eu tenho o Espírito Santo ou não, né? Isso que o Marcos está falando aqui é a verdade. Isso acontece, irmãos, por quê? Porque as pessoas, de fato, elas não têm a compreensão do que é você receber o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Esse termo aí que foi estabelecido dentro do meio pentecostal, que trouxe essa intensa confusão na cabeça das pessoas. O que é? Vejam só, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Está com a Bíblia aí? Veja Efésios. Abra aí o capítulo 1 de Efésios. Efésios é uma carta muito boa para a nossa teologia, ela é muito densa teologicamente, né? E olha o que ela diz aí. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13,
ele vai mostrar a condição do crente em Jesus. Nele, ou seja, em Jesus, também vocês, aí está falando dos crentes, né? Depois que ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Segue o texto aí, o que ele diz? O evangelho da salvação. Então, em Jesus, vocês, crentes, a igreja, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, basta ouvir? Não, é preciso que o coração seja regenerado e haja fé. Então a pessoa ouviu o evangelho, ela creu em seu coração, na mensagem do evangelho, na pessoa de Jesus. O que diz o texto? Receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Acabou, irmãos. É isso aqui que é ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente verdadeiro em Jesus, todo aquele que teve a experiência de regeneração e salvação, confessou a Cristo, ele tem o Espírito Santo. Ele recebeu, ele foi selado com o Espírito da promessa. Acabou, irmão. É isso. Esta é a realidade. Ah, mas eu não tive o meu Pentecostes. Ah, sai para lá, né? Sai para lá. Na pessoa de cada crente, né? De cada pessoa, né? Cada indivíduo cristão. Você não tem que ter, não é uma experiência coletiva. Aqui foi por quê? Porque foi o derramar, né? Agora, o grande problema, meus irmãos, assim, o grande problema que a gente encontra aqui é que as pessoas confundem o receber do Espírito Santo com aquilo que o irmão Otávio citou logo no início, que é o se encher do Espírito, se santificar, uma vida de santificação. Essa confusão na cabeça das pessoas e esse desejo de ter essa mesma experiência mística, como falar em línguas aqui no texto, e desfrutar de alguns outros dons aqui também, dentro do contexto da igreja primitiva, as pessoas, na busca por essas coisas, elas inventam uma história, elas criam fantasias a respeito do que é ter o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Pergunta ou... sim, complementar, né? É porque talvez estão inseridos num ambiente, num contexto da coletividade ali, e querem... se você não tiver uma base bíblica e maturidade, você acaba querendo também. Eu quero também experimentar isso. As pessoas são levadas, conduzidas pela multidão, né? pelo ambiente. Então, é problema isso. Grudão. Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Pular, dar cambalhota, rolar, cair. Então, tudo rir, começar a dar risada. Tem que acontecer. Irmãos, o meio evangélico hoje é praticamente um hospício. É assustador. Então, porque falta, como o pastor Marcelo falou ali, falta conhecimento, falta vontade, boa vontade de estudar a Bíblia. E ninguém quer. O pessoal quer sentir. O pessoal não quer estudar, né? O pessoal gosta. O pessoal gosta do barulho, gosta disso aí. Não quer estudar. Ler uma Bíblia, ninguém quer. Estudar a palavra, ninguém quer. Escola dominical, não, jamais. Mas o movimento eu quero. Então, gente, complicado, né? Complicado. Frutificam, né? Mas florescem muito mais. Gente, vamos terminar? Fala, último. Já era, né? Se perdendo. Aí se cumpre neles o que João falou, né? Se foram porque não eram dos nossos, senão não teriam ficado. Muito. Frustrou. Uma bagunça. Gente, então, entenderam? Nosso tempo acabou, né? Não dá mais. Então, na próxima semana, a gente continua olhando ainda aqui esse episódio do Pentecoste gentio, e aí a gente vai desenvolver mais, ver aqui alguns mais outros elementos, né, presentes no nosso texto. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, pelo nosso estudo.